Vou começar com Alba. Vamos lá. Eu queria a opinião do senhor senador a respeito da segurança pública aqui, logo num contexto mais nacional, né? Porque a gente vê uma dificuldade muito grande em relação ao crime organizado. Qual é a perspectiva que o senhor tem? Qual uma perspectiva de possível melhora? Porque acho que é o interesse de todos os brasileiros isso. Olha, primeiro, obrigado, né, pelo convite, Emílio, para todos aqui, cumprimento. Você está aqui porque você é o primeiro na pesquisa do Paraná. Paraná. É verdade, você sabe que você está em primeiro na pesquisa e nós só estamos chamando o primeiro na pesquisa. É a liderança. É a liderança só. Vou fazer um pedido, não chamar quem está em segundo. Não vou chamar, não vou chamar. Quiser chamar o que estiver em último, isso, aí, okay, isso, só os fraquinhos. Segundo não. E segurança. O Gaquia falou que nós estamos, do jeito que está indo, a gente está caminhando a ser um narco-estado. Eu tenho uma certa legitimidade, fui ministro da Justiça e Segurança Pública, além disso fui juiz por 22 anos, e eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo PCC. Teve aquele plano que foi descoberto, foi desmantelada aquela célula do PCC, e a gente está vendo com esse assassinato, né? Acho que o Rui Fontes lá foi um herói, um valente. Ele ajudou a gente na época da transferência das lideranças do PCC de São Paulo para os presídios federais de segurança máxima. E como a gente mudou o regime de visitação, a gente dificultou muito a comunicação deles com o mundo exterior. Agora, o que esse episódio revela? Que o crime organizado não esquece os seus adversários ou quem combateu. Estão aí investigando, parece que realmente foi o PCC. A causa exata, vamos esperar as investigações, mas parece ter sido uma retaliação. Mas se o crime organizado não esquece, a gente também não pode esquecer. E um dos problemas que eu vi nesse caso foi que ele estava aposentado, sem escolta, sem proteção nenhuma. Eu tenho um projeto que eu apresentei logo depois do plano do PCC, que é o projeto de lei 1307/2023, com uma série de medidas contra o crime organizado. A gente aprovou rapidamente no Senado, foi para a Câmara, foi aprovado na CCJ da Câmara, falta a votação para o plenário. Uma das coisas que tem lá, eu cheguei a conversar na época até com o Gaquia sobre isso, que faz um excelente trabalho contra o PCC, corajoso também, da gente colocar lá que o policial, juiz ou promotor, mesmo aposentado, se ele estivesse numa situação de risco por conta do trabalho que ele fez contra o crime organizado, para ele ter o direito à proteção policial e escolta. Porque nós vamos ganhar essa guerra, né? O crime organizado, ele não consegue aí vencer o nosso Estado se nós estivermos preparados. Tem que ser mais forte, né? Tem que ser mais forte. Mas a gente não pode ganhar essa guerra se a gente expor a risco aqueles que estão lá, os agentes da lei, seja policial, juiz ou promotor, na linha de frente contra o crime, porque senão ninguém mais vai querer fazer isso. Eu vejo um paralelo com a situação da Itália na década de 80. Na época, a máfia matava juiz, matava promotor, matava policial. Não, Era o caso do Giovanni Falcone e Paulo Borsellino, são dois heróis da magistratura, infelizmente foram assassinados. E a máfia, naquela época, era invencível. Os chefes nunca iam presos, nunca acontecia nada. Aqui a gente está vendo uma situação que, se a gente não tomar as rédeas, não for para cima, e tem que ir para cima com legislação mais dura, confisco do patrimônio desses criminosos e proteger os agentes da lei. Então a Câmara poderia dar uma resposta imediata, Emílio, Alba, para essa situação específica, aprovando, por exemplo, o PL 307. Eu andei essa semana conversando ali com alguns parlamentares, né, para a gente tentar colocar isso no plenário, que só falta isso. Mas foi aprovado no Senado, já foi aprovado no CCJ da Câmara, é só votar na senador, plenário. É a lei ou o entendimento da lei ou os dois? Não existe um coelho da cartola que você tira e resolve todos os problemas. A gente tem uma série de questões a serem resolvidas na lei e precisa também ter na prática, né? Porque só com muito trabalho e suor você consegue aí derrotar o crime organizado. Um dos problemas nossos, nós temos lá a lei que eu aprovei na época como ministro, dizendo o seguinte: se você está vinculado ao crime organizado, você não progride de regime de pena. Porque quem é condenado lá uns 30 anos, na prática, acaba ficando 2, 3, 4. 1/6 de pena e progride. Certo. A gente colocou na lei, Daniel, o seguinte: olha, a progressão de regime é para o cara voltar ao convívio social.
Perfeito. Mas ele tem que fazer uma escolha básica. Deixar o mundo do crime e querer se tornar um cidadão honesto. Se você tem elementos probatórios de que ele se mantém vinculado, por exemplo, ao PCC, ao Comando Vermelho, que cumpra os 30 anos na prisão. Exato. Por que você vai devolver esse cara à sociedade antes? Mas o que eu vejo na prática, muitos poucos juízes aplicam essa lei, mas está lá, previsto na lei. Então, mas você não acha que o PCC... ele chegou num patamar tão alto que hoje em dia já é difícil, hoje já está estabelecido, hoje já é meio... dominado. Porque a gente vê, porra... Sim, a gente vê, é um negócio muito grande. O business, né? É um negócio... O problema é por que chegou aqui. Porque essa cena que a gente viu é Pablo Escobar na Colômbia nos 80. Muito. Essa cena aí do caminhão. Sim, do ônibus aí, do delegado e tal. Isso aí é cena de... Você não acha que... Porra, você viu lá aqui na Faria Lima, pô. São bilhões. Você não acha que já tá no... Não existe nenhuma organização humana que seja invencível. Tá? Então, por exemplo, a Cosa Nostra da Sicília, lá na década de 80, ela era tida como invulnerável. Aí veio o trabalho lá do Giovanni Falcone, Paulo Borsellino, juízes, promotores, formaram forças-tarefas policiais. Esse é o modelo que funciona. Veja o exemplo que tivemos recentemente aqui da atuação conjunta de pessoal de São Paulo, pessoal do governo federal contra o PCC no mercado de combustíveis. E o que fizeram lá na Cosa Nostra, na Itália, na década de 80? Fizeram um maxi processo, mais de 400 pessoas lá denunciadas, mais de 300 e tantas pessoas condenadas e romperam aquela invencibilidade da máfia. E aí o pessoal começou a colaborar. Inclusive o mais famoso, né, mafioso colaborador foi preso aqui no Brasil, que é aquele Tommaso Busqueta. Sim. Né, foi para a Itália. Tem livros do Falcone que são bem interessantes. O Falcone fala o seguinte, olha, antes da colaboração do Busqueta, nós não sabíamos nem o nome da máfia. A gente chamava de máfia, enquanto eles, referindo-se à organização, chamavam que era Cosa Nostra. Então não existe organização invencível. Veja o que nós fizemos lá em 2019. Diziam que era impossível tirar as lideranças do PCC de São Paulo e colocar em presídios federais, que eles iam dar um salve geral no país. A gente não aceitou isso. Fizemos uma operação, na época em cooperação com o governo de São Paulo, fizemos lá Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar de São Paulo, polícias do país inteiro, Polícia Penal, Forças Armadas. Fizemos a transferência dos 25 principais líderes. Eles entraram no presídio federal, nós mudamos o regime de visitação. Ó, não tem mais visita íntima. E do outro lado, conversa agora só no parlatório, com vidro separando, falando por telefone e um policial monitorando. Então aquela oba-oba que eles tinham de se comunicar com o mundo exterior acabou. Claro que eles ainda conseguem de maneira subreptícia, mas não com aquela facilidade que eles tinham antes. Então tem como você enfrentar. Nós aprovamos lá em 2019 também, quando eu era ministro, uma lei lá que chama Lei do Confisco Alargado, que você pode confiscar todo o patrimônio de alguém vinculado ao crime organizado. Ele é que tem que provar que o patrimônio dele vem de origem lícita. Então você identifica o patrimônio. Olha, esse cara é um traficante de drogas, vive do tráfico de drogas, é um membro do crime organizado, todo o patrimônio dele presumivelmente é proveniente do crime. E ele tem que demonstrar o contrário em relação a parcelas do patrimônio. Os juízes também não estão aplicando. Então falta um pouquinho também, né, uma administração, tem muitos juízes, né, que é muito responsável, firme, assim como tem promotor, o GAQUIA, mas precisa ter um esforço mais concentrado. E precisa da polícia também, esse modelo de força-tarefa, pessoal trabalhando junto. Esse do mercado de combustíveis, eu vi lá, tinha o GAECO, tinha a Receita Estadual, tinha a Receita Federal. A gente tem que deixar as vaidades institucionais de lado e se unir em esforços contra o crime organizado. Eu não vejo isso acontecendo hoje do atual governo federal. Infelizmente, ele com exceções, né, com algumas exceções em operações, ele normalmente tem sido mais frouxo. Embora tenha gente boa lá, como o ex-procurador-geral de São Paulo, aqui, o Bário Sarrubo, né, alguém que conhece do tema, alguém que está trabalhando, mas acaba sendo muito uma ilha dentro de um universo mais leniente com o crime, que é o caso do governo Lula. Boa. Ô, Moro, você está bem otimista quando você fala de segurança pública, mas vale lembrar, você pode até me corrigir, a Operação Mãos Limpas na Itália foi que te inspirou com a Lava Jato. E pegando a Lava Jato agora, primeiro que acho que na Itália também os caras se vingaram de muitos juízes lá.
E a gente está vendo todas as pessoas que estavam na Lava Jato foram soltas. Então a corrupção, né, ela acontece e ela se mantém no nosso país, ou não? Não, sim, esse é um outro problema. A gente vê nesse governo Lula que tudo voltou, né? Então, eu estou na CPMI do INSS. Certo. Tá? Esse escândalo que roubaram dos aposentados e pensionistas, até com requinte de crueldade, que é gente que ganha pouco, né? É o órfão, é a viúva, a pessoa já de idade. Então, tirar dessas pessoas, tiraram ali os milhões e o roubo é estimado lá em 6 bilhões, isso é uma grande vergonha. Com dinheiro sendo destinado a associações que dão suporte político ao governo federal, inclusive uma delas tem por vice-presidente o irmão do Lula, e com suspeita de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS nomeados pelo Lula. Então isso voltou, né? Nós estamos lá fazendo uma série de diligências. Eu entrei na CPMI só semana passada, né? Hoje está sendo ouvido algumas pessoas lá. Eu acabei vindo para cá hoje porque tinha esse compromisso previamente agendado, mas estou acompanhando, é bem interessante. O que eu estou vendo lá, inclusive, as pessoas estão sendo chamadas hoje, por exemplo, suspeitas de ter praticado o crime, ninguém fala nada, estão ficando em silêncio porque não tem uma boa história. Certo. O que a gente aprendeu como juiz, né? Como a gente aprende na prática como juiz, Emílio? Se o acusado vai lá e ele não tem uma boa história, melhor é ficar em silêncio. Sim. Para não cair em contradição. Claro. E não pisar na bola, a na estratégia explicação. Claro. Mas existem os documentos, né? E os documentos mostram milhões de reais indo das associações para empresas prestadoras de serviços. Tem esse personagem principal aí que é o chamado Careca do INSS, Antônio Antunes. O Careca foi ou não? Não foi. Entrou com o habeas corpus e aí o entendimento lá de que ele não precisaria comparecer. Eu acho errado esse entendimento, mas respeito. E o juiz que deu esse entendimento, que é o ministro André Mendonça, fez uma coisa muito boa, que decretou a prisão dele, né? Então está preso preventivamente, algo que precisava ser feito faz tempo, mas tão logo o ministro André Mendonça recebeu esse processo e o pedido de prisão, ele percebendo a seriedade do caso, decretou a prisão do Careca do INSS. Hoje ele está preso. Pelo menos. Aí numa situação difícil, porque, veja, preso por um ministro supremo. A gente já viu como é difícil recorrer de decisão de ministro supremo para obter a soltura, né? E não tem justificativa para alguém que aparentemente é envolvido em suborno de altos funcionários públicos e também de roubo de aposentados com requinte de crueldade, tem que ficar preso mesmo. Moro, ontem a gente até comentou aqui a questão da PEC da blindagem. Sim. E aí um dos argumentos, eu sou absolutamente contra. Tá? E um dos argumentos que eu acho válido, falou assim, mas o que se viu é um poder, às vezes, mal usado, eventualmente, pelo Supremo. E aí eu contra-argumentei falando o seguinte, olha, a gente tem o sistema de 3 poderes, se algum ministro supremo não está agindo de forma correta, cabe ao Senado requerer o impeachment e caçar, e assim que se faz, e não criando... E é fácil, né? Não é fácil. É simples. Mas você tem que mitigar danos. Parece que a PEC da blindagem, ao meu ver, porque é uma coisa que se a gente pegar o histórico, pelo menos saiu uma reportagem que de 88 a 2000, só uma vez votaram para de fato averiguar, para ter uma investigação, que vai transformar na PEC da impunidade. E me assusta o número de partidos, de pessoas, seja de direita, de centro, de esquerda, que apoiaram. Eu queria saber a sua visão, porque você está lá primeiro e também tem uma visão jurídica. Foi votado na Câmara. A minha esposa, que é a deputada federal Rosângela Moro, votou contra. Tá? Votou contra tanto ao projeto, como depois votou a favor do destaque para derrubar o voto secreto. Então, então ela fez... Se você me permitir, eu sei que você é um professor, grande professor, você e o Samidana, eu queria que você explicasse assim, você explicasse o que é esse projeto e o que os deputados agora estão querendo com isso, se for possível. Claro, tem algumas nuances aí que a gente tem que explicar, porque eu vi muita gente que votou a favor, que a gente sabe que tem uma bandeira de ética contrária à corrupção. No fundo, existem esses abusos do Supremo Tribunal Federal, excessos, em relação principalmente à criminalização de opinião, né, de parlamentares. Então, construíram esse remédio, mas, ao meu ver, esse é o remédio errado para um problema real. Certo. Como é que funciona hoje, Emílio? Hoje a Constituição prevê que, quando o Supremo recebe uma denúncia contra um parlamentar,
uma ação penal, denúncia já depois da investigação, concluída a denúncia, ele comunica à casa respectiva, ou seja, o Senado e a Câmara, e o Senado e a Câmara têm a possibilidade de, por votação, mandar parar. É um mecanismo importante para evitar, vamos dizer assim, uma persecução penal que seja motivada politicamente. Tá. Perseguir um político. Perseguir um político. É algo assim muito pouco utilizado na prática. Tá? O que a PEC da blindagem estabelece é que, e aí a meu ver foi um grande erro, que para processar criminalmente, e a interpretação que eu faço aqui, já que tirou denúncia e ação penal, é possível que esteja se referindo à investigação, precisa comunicar à casa respectiva, e a casa respectiva é que precisa autorizar. E ainda resolveram colocar o tal do voto secreto. Entendi. A meu ver é um exagero. Absurdo, também. É um exagero. O que nós deveríamos fazer, o que eu defendi ontem e falei no Senado, porque não chegou no Senado ainda. Certo. Atento à questão dos excessos em relação à opinião dos parlamentares. Sim. Porque o parlamentar tem que ter liberdade para falar. Exato. Não por ele, porque ele está representando ali as pessoas. E a própria Constituição garante a imunidade material dele por palavras, opiniões e votos. O que eu defenderia seja, para esse tipo de processo, por crime de opinião, entre aspas, que precisaria ter essa blindagem. Ou seja, uma garantia procedimental que só vai processar se houver uma autorização expressa do Congresso. Do Congresso. Para crimes comuns... Aí tudo bem. Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, corrupção, mantém o sistema atual. Boa. Legal. Boa ideia. Essa vai ser a minha sugestão. Mas aí não seria melhor... O projeto vai para a CCJ agora. Mas não seria melhor tirar esse foro privilegiado? Porque aí ele vai para o juiz normal, né? Eu defendo também não isso. Não é mais fácil. Eu sempre fui contra. Acaba o foro, aí Exato, é o juiz da primeira, vai na primeira, vai na... Aí falaram lá que o pessoal estava preocupado com... Vi no jornal, né? Fator Sérgio Moro lá, que pega um juiz muito duro de primeira instância e tal. Mas assim... Ele falou, desse jeito... O senhor vai criar 30 Sérgio Moros no Brasil. Tá bom. Seria bom até, né? Seria bom. Não é bom, não, pô. Não. A gente quer juiz bonzinho. Não quer juiz bravo. A gente quer bravo juiz... pros outros, bonzinho pra nós. Lógico. Com os outros, muito bravo. O inimigo... Então, assim, eu sou contra esse projeto da blindagem. A minha esposa até votou contra. O formato tá errado, a redação tá errada. Mas também compreendo, tá? E aqui faço uma concessão aos colegas da Câmara, a parte deles que votaram a favor, porque existe essa preocupação com a criminalização da opinião do parlamentar e precisa algo ser feito. Porque a Constituição é expressa, ela é categórica, ela diz: o parlamentar não pode responder criminalmente ou civilmente por suas palavras, opiniões e votos. E está cheio de gente respondendo. É o que mais tem, é respondendo no Supremo, porque falou alguma coisa que desagradou alguém, e aí eles fazem uma construção, não, mas não está incluída na liberdade de expressão a calúnia, difamação. Peraí, exatamente isso está incluído. Senão precisava a Constituição. Para falar sobre receita de bolo, não precisa ter uma proteção constitucional de imunidade material. Exatamente para que o parlamentar possa ser veemente nas suas opiniões para representar a sociedade. E precisa fazer isso, não é um privilégio. Então, em relação à opinião, eu tenho absoluta tranquilidade em defender uma garantia procedimental como essa. Só pode processar se tiver uma autorização do Congresso. Agora, a gente não quer lá que pessoas como o Hildebrando Pascoal, como aquele João Alves dos Anões do Orçamento, como gente como José Dirceu, né, utilizem o mandato parlamentar para cometer crimes comuns de corrupção, de lavagem, ou o cara da motosserra, né, o deputado que era era comandante de uma organização criminosa lá no Acre e estava lá ocupando uma cadeira no parlamento. Então a PEC da blindagem daí corre o risco, né, de proteger. E você acha que no Senado isso daí vai passar? Vai ter algum adendo a mais? Como que você está enxergando lá os senadores, a opinião deles a respeito disso, quando chegar no Senado? Ontem nós tivemos uma discussão sobre isso no próprio plenário, e o comentário geral foi que ele iria primeiro para a CCJ, para que seja alterado. Então há resistência ao texto atual. Espero que nós consigamos fazer algo, porque também está precisando ter uma proteção à opinião dos parlamentares elevada a nível constitucional, porque a atual não está funcionando. Se ela fosse respeitada a atual, não teria problema nenhum.
mas não está sendo respeitada. E a gente não pode ficar aceitando, por exemplo, que parlamentares, principalmente do lado da direita da política, fiquem sendo processados no Supremo Tribunal Federal, porque, por exemplo, disse que Lula lá era ladrão ou coisa parecida. Né? Veja, eu acho que esse é um tema aberto ao debate político. Sim. O Lula foi condenado em várias instâncias, teve as condenações anuladas por questões formais, a meu ver por questões políticas puramente, e nunca foi declarado inocente. Então você ter a liberdade de discutir esse assunto e utilizar o nome, o parlamentar utilizar, né, essa referência Lula ladrão, faz parte da liberdade de expressão. Então a minha opinião sobre isso jurídico, que não pode aí ter processo, inquérito, ou vai ver se vai abrir um inquérito, não pode. Agora, só um segundinho, eu preciso fazer um break agora, que a gente está liderando a audiência. Certo. E essa aqui, Alexa, Globo News. Break pra derrubar. O pessoal tá triste lá. Nossa, tá triste. A Sadi tá triste. Sadi, muito triste. Eu vou fazer um break agora especialmente para você. Porque eu gosto de você e eu quero que a audiência agora migre para a TV Globo. Quero que migre agora, dê audiência para a Sadi, que ela tá chateada porque o Moro tá aqui, está em primeiro lugar. Vai lá, Reginaldo, faça o break, por gentileza. Amigo. Só para não sair desse tema do PEC da blindagem, por que o senhor acha? Qual que é o argumento que as pessoas usam para ter esses tipo, a votação tem que ser secreta? Por que não pode ser tudo claro? Já que a gente está em tempos que a gente está procurando isso mesmo, que tenha mais transparência dos políticos, e aí os caras fazem um projeto que coloca que a votação é secreta. Olha, eu sou contra qualquer espécie de voto secreto. Quer dizer, em algumas situações lá, a escolha de presidente da casa e tal, existe alguma série de circunstâncias que justificam. Mas, para decidir se vai liberar ou não liberar o processo, se vai travar ou não processo contra um colega, precisa ser aberto e transparente. Sim. Imagino que talvez alguns colegas estão se posicionando dessa forma com medo de retaliação. Mas, a meu ver, o argumento não é convincente nesse caso, porque você tem que prestar contas para o eleitor da sua posição. Então, vamos supor, um colega lá é denunciado, não por crime de opinião, mas é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro, ou por ser membro do crime organizado. Você vai proteger, né, esse colega através do segredo do voto? Não dá, né? Aí é demais. Acho que erraram o tom ali. Também acho. E imagina o que vai ter de narcotraficante se candidatando para ficar livre. Aí vira Isso até a ficha do cara. Maluco. Vai ficar bonito lá o nosso Congresso. Já não é uma beleza. Corrida, hein? Mas eu acho que dá para salvar, né? Tentar salvar a PEC, se conseguir fazer esse ajuste. Vamos ver se vai ter maioria política para isso e compreensão dos demais colegas, porque uma coisa é a minha opinião, outra coisa é que a maioria vai entender. Exatamente. Mas esse texto que foi aprovado na Câmara, me parece que no Senado não tem condições de ser aprovado como está. Ótimo. E tem um problema que é o seguinte, autorizar a ação penal é uma coisa, porque você já tem a investigação concluída, já tem o quadro completo. Agora, se a investigação depender da autorização, é complicado, porque às vezes no começo da investigação você tem um elemento muito efêmero. Né? Você vai começar a investigar e aí depender da autorização do Congresso. E como é que faz quando a investigação precisa ser sigilosa? Você vai informar para 513 deputados? Exatamente. Ou para 81 senadores? E aí todo o sigilo já se comprometeu. Ô Moro, como é que começou a Lava Jato? A Lava Jato começou com você? Começou com o Alberto Youssef, né? Lavando dinheiro lá o posto de gasolina. Então, começou lá no posto de gasolina, né? Tem um posto de gasolina em Brasília, isso é interessante, que eles usavam para lavar dinheiro. Então, como o posto de gasolina movimenta muito dinheiro em espécie, certo, que tem muita gente que paga em espécie, o que fazia o proprietário? Ele recebia valores desviados de contratos da Petrobras, e iam lá agentes públicos ou políticos e recebiam o dinheiro em espécie que ele entregava em contrapartida. E num rastreamento desses valores, parte disso foi para um investimento lá em Londrina. E aí começamos a investigar no início, eram só alguns doleiros, na verdade, gente que lavava dinheiro da política, tinha lavagem de dinheiro também, tráfico de drogas. E foi puxando o novelo, foi chegando aí na Petrobras, nos diretores da Petrobras, foi chegando nos agentes políticos. Não começou grande, né, Emílio? Porque senão a gente podia até ficar, olha, peraí, né? Será que é tudo isso? Que vale a pena, né, colocar a mão nesse vespeiro?
Então a gente foi fazer o nosso trabalho, dever como juiz, e as coisas foram surgindo naturalmente. Foi uma sucessão natural. Follow the money, né? Como se diz, siga o dinheiro. Diz que a INSS é mais grana do que foi a Lava Jato? O INSS? Tem uma estimativa, né, de que teriam sido descontados fraudulentamente de aposentadorias e pensões do INSS, um valor de mais ou menos 6 bilhões ou 5 bilhões. E esse volume subiu muito no governo Lula. A partir do governo Lula, do início desse último governo Lula, os valores subiram de maneira estratosférica, né? Antes tinha também, mas a suspeita de pagamento de suborno ao ex-presidente do INSS, ao ex-procurador-geral de benefícios do INSS, ao ex-diretor-geral de benefícios do INSS, já é no governo Lula. Né? Tem suspeitas, porque daí o que acontece? Transações de algumas dessas empresas que recebiam dinheiro das associações, fazendo lá contratos com empresas de familiares desses altos dirigentes. Já está chegando aí a investigação. Já tem elementos documentais que foram inclusive também divulgados aí pela imprensa, né, que apontam para essas transações que precisa ter uma explicação. Mas isso aí ninguém fala muito, né? Isso aí tá meio obscuro. Tá meio migueladinho, não tá? Tá meio agora eles estão fazendo a CPMI. Não, porque eu sei, mas você lembra da CPMI do Covidão? Da Covid? Todo dia transmitia ao vivo. Era show. Eu fico com a impressão, Emílio, que o governo Lula buscou diminuir, abafar esse escândalo. Ele sumiu numa época da imprensa. As investigações também foram paralisadas por uma manobra processual. E alguns elementos importantes aconteceram que propiciaram que a investigação retomasse. Primeiro, o caso caiu nas mãos do ministro André Mendonça, lá do Supremo Tribunal Federal, que é um ministro conhecido pela sua seriedade. Ele foi também foi o advogado-geral da União, trabalhou naqueles casos pela Advocacia Geral da União na Lava Jato, na época que a AGU ia para cima das empresas. Hoje é um cenário diferente. E depois, na CPMI, a oposição conseguiu eleger o presidente e conseguiu eleger o relator, né? O senador Carlos Viana, e o relator que é o Arthur... O relator da CPMI. O relator da CPMI, Alfredo Gaspar, do meu partido, né? Que tem experiência investigativa, ele foi secretário lá de segurança da Bahia, é um cara firme. Então, creio que teremos aí bons resultados na CPMI. Tanto hoje estão ouvindo lá um depoimento, e o que o depoente está falando? Eu não vou falar, não vou responder. E é aquela regra que te falei. Quando você não tem uma boa história, cala a boca. Menos você não fala nada. Em boca fechada não entra mosca. Só que aí quando tem transações, né, como é um advogado, tem transações de milhões em favor de um dos investigados, que é sócio e dirigente de algumas associações que receberam esses milhões de reais desviados dos aposentados e pensionistas através de fraude, tem que dar uma explicação. Lógico. Não adianta ficar calado lá, porque fica transparecendo a culpa. Não que se possa inferir a culpa por ele ficar calado, é um direito constitucional dele. Mas fica muito ruim, né, quando ele não tem uma explicação para dar sobre esses fatos. Posso fazer uma pergunta para o Moro juiz agora, só para você dar uma destrinchada? Porque a gente teve o julgamento, né, do Bolsonaro, e muita gente tem a curiosidade para saber qual que é o destino para isso. 27 anos, ele vai ser preso, vai ter anistia. Qual que é a sua leitura depois do julgamento, né, que teve agora, dos ministros? Queria também que você comentasse os votos, até do Fux e de alguns ministros, mas o que você acha que é o destino do Bolsonaro agora? Qual que vai acontecer com ele? Da parte jurídica. Tem duas situações, né, Daniel? Primeiro, os manifestantes do 8 de janeiro. As penas são excessivas. Acho que não tem ninguém que discorda disso, né? Pegar uma senhora lá, Débora, né, cabeleireira, que ficou famosa, pintou de batom uma estátua, 14 anos de prisão, ficou 2 anos em preventiva, depois agora está em prisão domiciliar, graças a Deus. Eu visitei, conheci alguma dessas pessoas, gente simples, né, inclusive lá no Paraná. Pessoa que nunca fez nada de errado na vida, fez errado no dia, não pode invadir prédio público, mas fez naquele momento de exaltação, de turba. Podiam até querer um golpe de Estado, pode ser, mas assim não tinha um potencial para tanto.
A meu ver, foi uma multidão que se exaltou, fez coisa errada, deve ser punida, mas não nessa proporção. Como vandalismo. Eu conheci lá um lavrador de São Miguel do Iguaçu, pra você ter uma ideia, senhor já de idade, nunca fez nada de errado na vida, estava 2 anos em preventiva. É uma coisa assim exagerada. Condenado a 16 anos de prisão. Então, assim, eu sempre fui um cara rigoroso, Emílio. Contra gente que roubou o erário, contra traficante de drogas. Acho que não teve ninguém nesse país que colocou mais corrupto na cadeia do que esse que vos fala. Mas soltaram todos. Sim, mas eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Ele tá falando e vários dos pesos, deles ficaram presos lá um bom período. De todo modo, essas pessoas são simples, não mereciam esse tratamento pesado. Então, para eles, eu defendo uma anistia total. Se não conseguir politicamente uma anistia total, tem que ser uma redução de pena significativa. Porque também fica lá, eu defendo só anistia total. Bem, a minha opinião é a favor de anistia total. Mas se a gente não conseguir, eu não vou deixar de votar para reduzir apenas de pessoas que estão presas há mais de 2 anos. Então é esse cenário. Então, mas o Bolsonaro ficou sozinho agora, né? Então, é isso. Tá zoado lá, tá doente, tá no hospital. Sim. E tá sozinho. Você não vê um movimento Bolsonaro... Lembra? Lula livre. Sim. Pô, você era lá, lá em Curitiba. Né? Ficava todo mundo lá. Tem um apoio político forte no parlamento. Bolsonaro? Não, no parlamento tem muita gente que defende. Não tem um, só tem os veinhos. Só tem a turma do Bolsonaro lá. Os caras que são bolsonaristas, isso a gente sabe. Sim. Em relação ao Bolsonaro... Não teve um Bolsonaro. Já estão... Quem é o próximo? Quem vem aí? Quem vem aí? Né? Botando o meião. Botando o meião e botando o meião, falando, vamos agora. Quem vai? Quem tá no banco? Falar do Bolsonaro. E o Bolsonaro, você acha que vai pra onde? Em relação ao Bolsonaro, o que eu vejo do julgamento? O principal problema, isso foi muito bem destacado pelo voto do ministro Fux, que foi um voto muito consistente. Tá? Que ele diz o seguinte, não tem competência o Supremo Tribunal Federal para julgar esse caso. E a gente pode fazer um paralelo com o caso Lula. Foi julgado em primeira instância, foi julgado em segunda instância, foi preso só depois, inclusive, da segunda instância. Então, por que o ex-presidente igual sendo julgado pelo Supremo? O Supremo, em 2025, começo desse ano, março, mudou uma jurisprudência de 25 anos, que vinha desde 99. Que eles entendiam assim, olha, se acabou o mandato, se acabou o cargo, perde o foro privilegiado. E de repente eles mudaram. A meu ver, isso joga uma nuvem em cima do julgamento. 2, excessos que foram cometidos. Esse negócio de impor uma pena de censura antes do julgamento ao Bolsonaro, a gente não vê isso acontecer. Não teve no Lula. O Lula falava pelos cotovelos. Sim, de não se manifestar em rede social. Falava toda hora, atacava promotor, atacava juiz, me atacava diariamente. Fora o pessoal do PT que me atacava também diariamente. Ele falou que ia te ferrar, hein? Eu vou ferrar um povo. Jurou, né? Jurou. Eu vou ferrar um povo. Você lembra disso ou não? Você lembra? Sim, eu lembro. Não, e como juiz eu achava aquilo absolutamente errado. Você não pode ficar ofendendo o juiz, ministro ou coisa parecida. Mas nunca foi imposto a ele, por mim, uma pena de censura antes do julgamento. Depois do julgamento teve uma decisão lá controvertida que proibiu ele da entrevista, mas já estava condenado e preso. Certo. No Bolsonaro, ele proibiram antes. Exato. E aí o líder político, ele se defende não só nos autos, mas se defende também na opinião pública. Então tem os exageros ali. Acho também que tem uma discussão significativa, razoável, né? Uma dúvida razoável se houve tentativa mesmo. Tá? Porque sim, houve ali aparentemente conversa, houve ali discussão sobre o tema e tal, mas houve a tentativa, o início de atos executórios do golpe. O princípio básico no processo penal é a dúvida razoável. Se você tem uma dúvida razoável, você não condena. Então, tem uma margem, né? Falando em justiça e falando também em pacificar o país, que aí é a razão política, para também anistiar o Bolsonaro e os generais. E a cereja do bolo foi essas penas, né? Pesadas, 27 anos. Uma pena, a meu ver, também exagerada, principalmente pensando assim, ainda que você interprete que teve uma tentativa de golpe. Certo. Eu, particularmente, tenho dúvidas se dá para dizer isso, a configuração jurídica. Mas ainda que você entenda que tem a tentativa de golpe, ele não foi adiante. E será que aí 27 anos é uma pena justa, né, para essa situação? O pipoqueiro tá preso ou não? Você que é o homem que tá lá,
Você que é o homem que pode entrar, tá preso. Tem um pipoqueiro, você viu? Pipoqueiro do Barrinho. Tem um pipoqueiro, prenderam o pipoqueiro. Popcorn, O pipoqueiro, Samidana. Perigosíssimo. Pipoqueiro? Popcorn, ice cream Makers. Vendedor. É um golpe. Olha lá, ó. Como é que é? Popcorn and ice cream Sellers. Vendedores. É um golpe de Estado que tem um pipoqueiro vendendo. É o primeiro golpe de Estado com pipoca. É muito zoado. Isso Fazer macumba ou vai Entrega da fazer... pipoca. é uma coisa muito zoada. Deixa eu ouvir falar de segurança. Ô Moro, você acha que vai voltar à normalidade? Depois. Ou nunca mais nós vamos ter a Nós normalidade? temos que trabalhar, né, para isso. Eu vejo o país nos últimos 10, 15 anos, nenhum roteirista de cinema conseguia fazer a história do país nesses últimos 15 anos. Exato. Ele ia falar, esse é um filme ruim, não vou acreditar no que está acontecendo. A gente vai ter que trabalhar, Emílio, mas eu acredito aí na força do nosso país. Ano que vem nós temos um ano eleitoral, temos uma oportunidade de virar essa página. Esse governo, ele é federal, ele é ruim não só por conta desse contexto de abuso que a gente vê, com esse descontrole da segurança pública, mas em vários outros aspectos. Eu estava ouvindo aqui o Sam falando sobre a questão da economia, né? Sim. A gente não sabe quando que o carro vai bater. Mas que o carro está indo na direção do muro, está indo na direção do muro. Taxa de juros já taxa de juros lá em cima, economia O brejo. ruim. roubo. O país brigando com os Estados Unidos. Para brigar com os Estados Unidos, né? Qual que é o sentido disso? Aplaudindo lá o Vladimir Putin. São coisas assim tão absurdas. Né? Então a gente tem que mudar o rumo desse país. Acredito no país, mas vai dar trabalho. Eu vejo também essa história aí vi agora recentemente notícia, né? O pessoal, o Ministério Público, sem noção, falando contra aqui a Jovem Pan, né? De fechar numa manifestação. Cadê as liberdades fundamentais do nosso país? Senador, te ouvir falar de segurança é maravilhoso. Voltando para esse caso, que aí o senhor vai entender do Dr. Rui, coincidência ou não, acontece um recado como esse, que eu entendo como recado, depois que a polícia avançou e muito nos pontos ali de lavagem de dinheiro do crime organizado, como nunca havia avançado. Esse tipo de recado, e quando o senhor diz que é preciso dar um respaldo, deixar os juízes e os policiais trabalharem, e a gente vai precisar muito daqui para frente. Como vocês podem garantir esse respaldo e o que deve ser feito para que o policial e para que o juiz possa trabalhar e prender quem tem que prender? Bem, uma das medidas, como eu disse, esse PL do 1307 que eu falei, da minha autoria, que está para votar na Câmara, só botar no plenário e votar, é importante. Porque quando o policial, o promotor ou o juiz se aposenta, né, ele pode pensar assim, não oferece mais um risco para o crime organizado vai esquecer ele. Não é isso. Ao contrário, ele fica mais vulnerável. Porque enquanto você é um policial da ativa, você está lá andando com seus colegas policiais, você tem a sua arma, você tem a sua proteção, né? O grupo, de certa maneira, se protege mas na caneta entre eles. Não tem esse respaldo, né? Sim, mas aí quando você se aposenta, você fica sozinho. Então uma das medidas é essa, deixar claro isso. Para quem está em situação de risco em decorrência do trabalho, por ter enfrentado o crime organizado, essa escolta tem que ir até quando for necessário. Inativa. Na inativa também. Não, quando ele está na ativa. E a caneta, ele tem na esse ativa, respaldo? se for necessário, também tem que ter essa proteção. Tem que ter a previsão profissional. Mas na ativa, às vezes é um pouquinho, pro policial, como ele está no meio policial, é um pouco menos perigoso, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, se tiver uma situação especial, tem que garantir essa proteção mesmo nessas circunstâncias para ele poder fazer o trabalho dele. A gente tem que valorizar os policiais, tem que valorizar os promotores aí, como o Lincoln Gakia, que se coloca na linha de frente do crime organizado. Juízes, né, que muitas vezes colocam também a sua cara a tapa para proferir decisões difíceis contra o crime organizado. Tem que ter a proteção. É caro? É caro. Mas é mais caro você não ter ninguém disposto a enfrentar o crime organizado. E a gente tem que reagir na mesma proporção da força, sem bang-bang. Eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu lá quando eu era ministro da Justiça e Segurança Pública. O chefe do PCC estava lá no Presídio Federal em Brasília, o Marcola, surgiu uma suspeita de fuga, né, que teria uma tentativa cinematográfica de fuga, com metralhadora .50. O que a gente fez? Procuramos lá o presidente, Bolsonaro na época,
Presidente, precisamos de uma GLO, Garantia de Lei e Ordem, Operação do Exército, nas redondezas do presídio. No dia seguinte tinha um tanque. Tanque não, né? O General Mourão vai me corrigir. Fala, não existe tanque, é carro de combate. Tá, mas então é o carro de combate com aquele canhão na frente. Viu, Morgado? Você não é na frente do presídio. Carro de combate. Para coibir qualquer espécie de tentativa. E aí abriu uma licitação para blindar as torres do presídio para que aquele tipo de tentativa de fuga, nunca mais de resgate, não tivesse mais viabilidade. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se organizar para enfrentar o crime organizado. Porque senão, realmente, a gente perde essa batalha. Questão da lavagem de dinheiro. A gente viu agora, por essa operação, eu vi pela imprensa, que tem uma vulnerabilidade nas fintechs. Tem que apertar o cerco nas regras de prevenção à lavagem de dinheiro nas fintechs, para que não seja utilizado esse canal para lavagem de dinheiro. E tem que começar a confiscar o patrimônio dessas organizações usando a lei que a gente aprovou lá em 2019. Mas isso precisa de vontade política também, né? Você não viu? O Lewandowski falou que a culpa é do Bolsonaro. Ele falou que isso aí é do Bolsonaro, porque liberou arma. O Bolsonaro liberou as armas, as CACs e tal, e não sei o quê. Aí entrou bastante arma. E tem muita gente que pensa assim. Fala, não, tá tendo muito crime, o crime organizado tá tomando conta porque liberou a arma. Você acha que é isso? O crime organizado é uma empresa. Pessoas se organizaram num formato empresarial para cometer crime juntos. Né? E fazem tráfico de drogas e se infiltram na esfera econômica, utilizam a força do vínculo associativo deles para obter negócios e vantagens em licitações e vão se infiltrando. Agora, é invencível não, ó. A máfia lá em Nova York, na década de 80, que dizem é que dominava a indústria de cimento, em Manhattan. Você imagina o que é a indústria de cimento em Manhattan? Controlava o porto. Caramba. A máfia foi desmantelada, a máfia italiana foi desmantelada na década de 80, com a prisão dos chefes, como Paulo Castellano, como John Gotti, porque criaram forças-tarefas e era aquela lei, né? Aquela lei Rico, né? Que era a lei Rico que ia... Exatamente. Então dá para fazer. O governo ficar com essa historinha porque ele não tem uma resposta para o crime organizado. Ele apresentou uma PEC da segurança pública que, na verdade, é uma cortina de fumaça. Porque tudo que tem na PEC já pode fazer. O que falta ao governo é começar a fazer. Mas precisa estar disposto também a endurecer a legislação. Veja que quando nós aprovamos lá no Congresso o fim da saidinha dos presos nos feriados, que era uma vergonha aquilo lá. Hoje teve saidinha. Semana acho mais de 20. Vai ter, tem induto. É que a lei, aí tem uma questão constitucional, a lei não pode retroagir. Aí tá certo, não tem como você aplicar de volta. Aí você pode falar, não, vamos abrir uma exceção. Não, ela pode abrir uma exceção, começa a ficar complicado. Pode em alguns casos. Alguns casos ela pode. Dá um migué. Mas aí o que acontece? O governo não tem uma resposta, não tem medida. Veja que estão aí a quase final do governo discutindo uma lei antimáfia, que a gente ouve dentro do governo que está algo que seria interessante apresentar, mas não veio. Já são 3 anos, quase final do 3º ano do governo, e internamente tem divergência. Porque parte do governo acredita, Emílio, que o problema do crime é a sociedade, que o criminoso é uma vítima da sociedade, que ele é um coitadinho e que nós vamos resolver o problema criminal através de política social. É mentira. Política social é importante por si, ter boa educação, ter boa saúde, você eliminar a pobreza. Agora, o crime organizado é o crime empresa. E a grande maioria dos crimes no Brasil, assassinatos nas periferias, roubos de veículos, furto de celular, não existe mais... Nós não estamos na época do cachorro amarrado com linguiça. Nós estamos na época do crime organizado. Se a gente não enfrentar e entender que esse fenômeno é perigoso para o país, para a democracia e para as pessoas, nós vamos perder essa batalha. Então tem que começar a colocar a mão na massa e parar de frescura. Né? Infelizmente, como eu disse, tem gente boa no governo? Tem. Mas a cabeça do governo é problemática. Não vê o crime como algo a ser enfrentado com o rigor necessário de lei e de organização. Mas a opinião pública, a população, já caiu a ficha da população. Tanto é que ela coloca, você, por exemplo, era um cara da Lava Jato. Sim. Fizeram boneco seu, colocaram você lá. Quantos deputados a gente tem? Que isso é coronel, delegado, não sei o quê. A população faz isso. Mas chega lá, muda tudo. Por que muda tudo lá em Brasília? O que tem em Brasília? Eu nunca mudei, tá? Eu continuo defendendo as pautas
que eu sempre defendi. Claro que a forma de atuação no senador é diferente do juiz, é diferente ali do ministro, né? Mas eu estou defendendo o que eu sempre defendi. Esses tempos, Emílio, vou dizer uma coisa que a gente conseguiu salvar lá o cerne da lei da ficha limpa. Tinha um projeto que alterava a lei da ficha limpa para reduzir os prazos de inelegibilidade. Como é que é hoje? O indivíduo é condenado criminalmente, ele tem que cumprir a pena e ele fica 8 anos inelegível. Isso. Aí o que veio lá de um projeto no Senado, né, que tinha sido aprovado na Câmara, dizia que os 8 anos contariam da condenação. Bem, se o condenado, se a pessoa for condenado, o criminoso for condenado a 10 anos, não serve para nada. Uhum. Porque no dia seguinte que coloca o pé, depois de cumprir 10 anos, já pode se eleger. E aí você tem risco de ter Fernandinho Beiramar, Marcola, esses outros que foram condenados por corrupção, José Dirceu, Eduardo Cunha, tudo concorrendo a cargo público. O que a gente fez? A gente apresentou e conseguiu negociar, no bom sentido, uma emenda para alterar o texto, para preservar em relação a crimes graves. E pelo aí, menos. Todos os crimes contra a administração pública, corrupção e peculato, a gente manteve para tráfico de drogas, a gente manteve para organização criminosa, para crimes hediondos, para esses o regime atual. Contamos lá com o apoio, né, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que concordou com essa alteração, né, com essa modificação lá do texto da Câmara para preservar a essência da lei da ficha limpa. O problema é que a imprensa não divulga muito isso. É da Dani Cunha o projeto, né? A imprensa lá, eu vou pôr na Globo lá para etc. Alexa Globo News. Divulgaram muito isso. Alexa, mas foi uma vitória da sociedade. Foi muito bom. Foi uma vitória. Ele coloca na Globo Estão News. chateados. Vamos ver aqui. Olha lá, ó, Sadi. Ganhamos da Sadi hoje. Olha lá, PEC da blindagem. Sérgio Moro. PEC da blindagem. Senadores veem quebra de palavra de Mota ao pautar urgência da anistia. De Sérgio Moro. Eu voto a favor da anistia. Voto a favor da anistia. Aproveitar que Você Colocaram vota a favor, o Paulinho da Força. Como que você enxerga isso aí? O Moro, olha lá o Boni. O Boni, quando a gente Depois. ganha, ele ri, porque a Ele Globo não ele deu moral. lembra. Ele lembra. Ele lembra da Paulinho da injustiça. Ele lembra da injustiça que a Globo não convidou na festa de 60 Não anos. convidou. O Moro foi na não. Globo, na festa. Ô Moro, pô, nem falamos de futuro, hein? Nem falou que ele quer pra Nem falamos do... presidência. O Moro está em primeiro na pesquisa do Paraná. Governador. Governador. Espero que você volte aqui pra gente falar mais de... Sabe que eu tenho uma receita de sucesso pro governo do Paraná. Se eu realmente assumir, né, for brindado, for honrado com essa posição pelos meus conterrâneos paranaenses. É só fazer tudo ao contrário que o Lula faz. Você tem a receita de um bom governo lá no Paraná. É uma boa ideia. Essa é a estratégia. É uma estratégia boa. Né, se chegar lá mesmo, a gente vai deixar o Paraná o estado mais seguro do país. Vamos enfrentar de cara o crime organizado, né, com inteligência, com integração. Vamos para cima mesmo, que a gente não quer essa bagunça que a gente vê no país, ali no nosso estado, né? E vamos retomar lá a agenda anticorrupção no estado. Se você não consegue mudar o país por Brasília, vamos começar por baixo, vamos começar a dar passos ali menores, mas a gente quer fazer uma coisa diferente. E o receituário é esse, né? Faz exatamente o contrário que o Lula faz, que tem certeza que vai dar certo. Bom, Sérgio Moro conversou. O Instagram dele, o YouTube, @SF_Moro. Pô, espero que você volte aqui, que o papo sempre é muito bom, sempre é muito bacana com você, Moro. Obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer estar aqui com obrigado. todos vocês. Sérgio Moro.